Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Vamos à nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli, que a palestra é dela. Né, Sueli? Não é minha, não. É isso. Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais essa tarde, por mais esta oportunidade. Que possamos aproveitar o tema de hoje, procurarmos entender e ampliar os nossos conhecimentos à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. E vamos nós, né, Celi? Uma boa tarde a todos. Vamos dar sequência aí ao nosso estudo sobre lei divina e natural. Nós paramos nessa aqui quando só lemos, né? A gente não desenvolveu. Então vamos ao entendimento dessa questão aí que Kardec fez aos espíritos, ó. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais do que a conduta moral? A gente tem um pouco dessa dúvida às vezes. A gente acha que a dimensão espiritual, que o nosso anjo da guarda, que Deus, Jesus, todos os bons espíritos só nos ajudam na parte material. Mas isso não procede. E Kardec fez essa pergunta ao seu guia espiritual sem saber que era Jesus. Ele fez essa pergunta ao Espírito da Verdade. Ele perguntou que se, né, no caso, logo no início da codificação, se ele ia também receber ajuda na parte material, ajuda nas coisas aqui deste mundo, ou se apenas a ajuda dos espíritos chegaria a ele e a todos nós somente na parte espiritual, ou se abrangeria também a parte material. E o Espírito da Verdade respondeu para ele, falou assim: não te ajudar de todas as formas seria não te amar. Está na Revista Espírita esse diálogo aí que ele teve com o Espírito Protetor. Não te ajudar em tudo seria não te amar. Então, a mesma coisa com a lei divina e natural. Ela abrange tanto a parte material quanto a parte espiritual. Tá aqui, ó. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então é interessante esse E aqui, fazendo essa adição aqui, porque o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda, quer dizer, as leis da matéria e pratica as da alma. Então, nesse caso, nós temos aí que fazer essa junção. Não é que a lei só vai abranger a parte espiritual. O sábio, ele estuda as leis da matéria. Ele é um cientista, ele quer conhecer, mas ele pode até nem se preocupar com a aplicação dessas leis na parte moral. Principalmente,
né? Se ele for ateu ou se ele achar que tudo veio do nada, é quase que impossível isso hoje, porque está provado pela ciência que o universo, ele foi pensado, né? Ele foi planejado, ele foi criado e ele é mantido pelos cálculos matemáticos, que eles chegaram a essa conclusão pelos cálculos matemáticos, e eu já trouxe essa matéria para cá. Então hoje não tem mais nenhum sábio, né, nenhum cientista achando que o universo surgiu do nada, porque eles já chegaram à conclusão que o nada pode criar, não é? Que o universo não é fruto do acaso, porque ele tem causa. Esse acaso, o A, nega a causa. Por isso que eles já chegaram à conclusão que, já que ele tem causa, ele não pode surgir do acaso, daquilo que não tem causa. Então isso aí já morreu, né? Mas o homem de bem não é o homem em si só, o homem, é o homem de bem, é aquele que já entendeu. Esse aí, ele estuda essas leis e as pratica. Então, quando a gente vai pegando as respostas que os espíritos dão, é importante que a gente entenda essas colocações que eles fizeram. E Kardec, sabiamente, colocou muito bem, como linguista que era, né? Então, ele entendia muito bem disso, ele era professor de língua no liceu, então, realmente, ele era a pessoa indicada. Então, elas abrangem tudo, todas as leis físicas e as leis espirituais, né? Todas elas. Aí, nessa 617, Kardec continua nela. É dado ao homem aprofundar umas e outras. Umas é outras. Continua a adição. Né? Não está perguntando é dado uma ou outra, não, umas e outras, tirou a alternativa, né? Agora juntou aí as coisas, olha só. Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Realmente, se a gente for pensar, a nossa existência, ela é muito pequena, para que nós pudéssemos abranger, para que a gente possa abranger todas as leis. E isso numa vida longa. Digamos aí, nós estamos numa média de vida de 76 anos, mais ou menos. Uns passam muito disso, outros não chegam nem perto. Né? Então, claro que uma vida só seria imprópria, não haveria condições de uma pessoa, numa vida só, abranger e se aprofundar em todas as leis físicas e todas as leis morais. Então, é insuficiente esse tempo. Aí há uma necessidade da reencarnação. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. A matéria inorgânica, matéria bruta, né? E as relações dessa matéria bruta, então, com as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. E a sua história envolve a descoberta dessas leis. Então, entre as leis divinas, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência e envolve a descoberta dessas leis. Quando aqui os espíritos colocaram cujo estudo pertence ao domínio da ciência, ele não estava se referindo à ciência espírita, e sim à ciência convencional. Porque na definição de espiritismo, tem lá, o espiritismo é uma ciência de experimentação, uma filosofia com consequências morais. Então, o aspecto científico da doutrina espírita não tem a ver com o aspecto científico da ciência propriamente dita. Não é aquela ciência. Aquela ciência precisa de matéria. Já a ciência espírita, ela elucida
mostra através das experiências a atuação da matéria quintessenciada, que é o espírito. Que a gente, mas é matéria quintessenciada, já deixou de ser matéria há muito tempo, né? E a própria matéria que nós conhecemos, ela não é densa quanto a gente pensa. Se pegarmos qualquer pedaço de matéria, de material, pedaço de barro, pedaço de madeira, qualquer coisa, e colocá-lo, aquilo ali, né, em aparelhos que vão aumentar, nós vamos ver uma coisa toda esburacada. Nós vamos ver mais espaços vazios do que cheios. Então ela não é nem densa, a matéria que a gente conhece aqui no mundo, nem densa é. E aí vale a pena pensar que nós só conhecemos 5% da matéria do universo. Porque os outros 95% é matéria escura, que ninguém nem sabe o que tem ali. E somente se a gente for analisar mesmo, só 1% dessa matéria pode ser estudada porque ela é composta de hidrogênio. Os outros 4, outros gases. Então, só 5%, quer dizer, 95% da matéria do universo não se conhece. Então, como que se pode alguém, pode alguém afirmar que não existe nada além disso aqui? Se a gente não conhece nem 10% da matéria que compõe os universos, não é nenhum só, né? Porque a gente só conhece 5%. Na verdade, 1%. Vamos contar aí, porque os outros 4 não são tão conhecidos assim como a gente pensa, né? Então, esse estudo é da ciência convencional, que estuda a matéria bruta. Não é a ciência espírita, que a ciência espírita, ela estuda os fenômenos espíritas. Ela estuda o mundo dos espíritos. A dimensão, trocando de mundo para a dimensão que é mais apropriado, estuda a dimensão e a atuação dessa inteligência que não tem essa matéria que a gente conhece. Então, a ciência espírita, através das experimentações, através das comunicações mediúnicas, que trouxeram uma visão diferente, aí entra um aspecto filosófico da doutrina, que trouxe uma visão diferente, porque trouxe descortinou, levantou o véu de algo que tão grandioso, que ninguém consegue ser da mesma forma depois que conhece a dimensão dos espíritos e o que acontece nela. É por isso que ela tem esse caráter filosófico, porque muda-se o comportamento, o modo de pensar, a visão se amplia e, por consequência, nossos sentimentos e pensamentos se transformam. E aí nós, puxando a ciência empurra para a filosofia, a ciência espírita leva ao aspecto filosófico e esse aspecto filosófico leva às consequências morais. Porque aí nós vamos ver, a gente fica imaginando, né? A boa notícia que eu posso dar para vocês é que vocês não vão morrer. Nunca. Somos imortais. Só o corpo que vai. Essa é a boa notícia. E a outra que não é tão boa é que nós vamos continuar convivendo com os nossos desafetos para a eternidade. Não é melhor reparar de uma vez? É melhor. Porque a boa é que a gente não morre, mas os nossos desafetos inimigos também não morrem. E nós vamos nos encontrar com eles. Essa é que não é tão boa assim, né? Então é por isso que Jesus falou: reconciliai-vos com os seus adversários enquanto estáis a caminho. Porque a gente só leva para o outro lado. Né? Agora eu estou me lembrando de uma pergunta
que um senhor chegou lá naquela reunião que o Chico Xavier fazia, de psicografias e tudo, e da notícia da dimensão espiritual, chegou um que ele conhecia de muito tempo ali, né, nas redondezas, para perguntar ao Chico como é que o pai dele estava na dimensão espiritual. Aí o Chico olhou para ele e falou: bebendo. Bebendo. Porque ele bebia muito, ele morreu por conta da bebida. Aí vocês devem estar perguntando: ué, mas tem órgão no perispírito para beber? Tem boca? Não. Ele sorve a energia de quem bebe. É aí que está o problema. É por isso que uma pessoa que carrega vícios, ela tem tanta dificuldade em se livrar dos vícios, porque ela é alvo desses espíritos que desencarnaram com esses vícios. E eles se aproximam daqueles que têm esses vícios para que eles possam sorver essas substâncias. Sorver, não beber. Então, de certa forma, para o espírito, ele está bebendo. Né? Ele está bebendo, ele está sorvendo a energia daquele álcool. Então foi a resposta que o Chico deu para ele: bebendo. Então, quando nós passarmos para a dimensão espiritual, a gente vai estar do mesmo jeito que a gente é aqui. Se a gente for egoísta, vamos estar egoístas, continuar egoístas. Se a gente for ruim mesmo para os outros, vamos continuar tentando pelo menos fazer as maldades, aproximando-nos, né, daquelas outras mentes desalinhadas como a nossa. Ah, mas então aprende, mas ele vai ter que estudar, ele vai ter que reconhecer seus erros para poder aprender. Enquanto isso não acontecer, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia aqui. Porque só perdeu o corpo. E o corpo fazia o que o espírito mandava. Se eu me sentar nessa cadeira aqui, o meu corpo sozinho não vai levantar, não. Eu vou ter que dar ordem para ele levantar. Eu que sou dona, pelo menos nesta encarnação desse corpo, dessas células, e eu vou mandar através da circulação sanguínea, porque o trajeto do sangue, da circulação sanguínea, é o trajeto das energias do perispírito. É o perispírito que aciona o sistema nervoso através desse trajeto que ele faz, até para manifestar os pensamentos que são da alma, mas que se materializam no corpo. Então, eles não vão direto para o neurônio. Eu achei isso muito interessante quando eu ouvi isso do Dr. Sérgio Felipe. Né? Não são os neurônios primeiros que são afetados pelos nossos pensamentos, e sim a matéria mental, os fluidos do perispírito, que vão acionar os filamentos nervosos e vão abrir campo para os neurônios trabalharem, aí sim executarem os nossos pensamentos. Então, nós é que comandamos, nós é que mandamos nessa barraca aí, somos nós. Somos os donos, pelo menos enquanto estamos encarnados. Então eu preciso desse corpo, não é? Eu preciso dele para poder fazer o meu trabalho aqui na Terra. Então a gente tem aí relações muito estreitas, né, com nós mesmos dentro dessa questão das leis morais. Então, ela é de domínio da ciência tradicional às leis físicas e envolve a descoberta dessas leis e sua história, né? Aí a gente tem aqui um exemplo disso, tá aí, ó. Procurando explicar os movimentos dos astros ou o fato de retornarem ao solo os objetos atirados ao alto, Isaac Newton escreveu: matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias que os separa. Enunciava um dos princípios fundamentais da física, a lei da gravitação universal. Olha aí, lei da gravitação universal. Para todos os universos, isso é uma lei universal. É uma lei, e se é lei é para todos. É para todos, é uma lei. Para todos os universos. Então isso é uma lei física.
né? Matéria atrai matéria, na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias, quem separa? Olha só. Trazendo isso para a parte espiritual, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos atraem outros pensamentos iguais. Aí é que está a nossa responsabilidade ao pensar que nós estamos conectados com o universo. Estamos conectados com o universo. Os nossos pensamentos são levados pelo fluido cósmico. Nós estamos imersos nesse fluido cósmico, com os peixes dentro do mar, né? Então são eles que levam. Quer dizer, essas leis são universais, elas são para todos, são leis. A própria Terra, com seus sistemas ecológicos, geológicos, climáticos, hidrográficos, é um imenso organismo orientado por leis naturais que sustentam a vida. E cada vez mais os cientistas vão se compenetrando da imperiosa necessidade de respeitar a natureza, que sempre reagirá aos abusos do homem com males variados, resultantes do chamado desequilíbrio ecológico. E nós estamos, pelo menos nas últimas semanas aí, nos últimos dias, sofrendo essa situação aqui na pele, esse calor intenso, que nunca se viu tão alta temperatura, nunca teve tão quente, né? Nós estamos sofrendo os efeitos negativos daquilo que nós provocamos à natureza, e ela reage. E os cientistas estão tendo a certeza disso. As geleiras estão se derretendo e por conta disso vai haver inundação, lógico, porque o nível do mar vai subir. Isso tudo por quê? Porque a gente não tem respeito, né? Tá aqui, ó. E cada vez mais os cientistas vão se compenetrando da imperiosa necessidade de respeitar a natureza. Então é essa história. Aí a gente fica perguntando assim, mas que quando alguém está fazendo bagunça no nosso quintal, né? Sujando, quebrando nossas árvores, nossas plantas, a gente vai lá dar um jeito, né? Toma uma providência, né? Aqui, amigo, esse quintal é meu, você não vai fazer bagunça aqui não. Aqui não. Aí a gente fica se perguntando, mas por que Deus então não está fazendo? Não está tomando essa providência? Ele está. Ele está tomando a providência bem diferente do que nós faríamos, porque Ele é Deus, é soberanamente justo, bom e absolutamente perfeito. Ele está deixando que nós próprios soframos os efeitos dos males que nós provocamos. Muito mais pungente do que expulsar o vizinho do nosso quintal, porque está lá sujando nosso quintal. Ele não ia sofrer nada. Agora, se nós pegarmos aquele vizinho que está lá, que devastou nosso quintal e fizer com que ele repare o quintal, que ele plante novamente as árvores, que ele limpe tudo, aí é outra história. Mas normalmente a gente, né, não é dessa maneira que a gente age. E Deus está por conta, está vendo. E nada acontece sem que seja, né, do conhecimento dele. Então aí ele vai deixando, até que a gente sofra de uma forma que a gente não consiga mais reverter. E aí? Aí cada um vai responder pelo que fez, não é? Então, isso aí mais uma vez, a gente faz alusão à parábola do filho pródigo. Deixou. Ele foi, fez tudo que ele quis. O pai poderia impedir? Poderia, como Deus também poderia impedir que isso tudo acontecesse no seu quintal. Mas quem é que usa esse quintal? Somos nós. Então, ele deixa que nós soframos as consequências do mau uso, da administração indevida desse quintal.
Aí a hora que nós entendermos através das dores e sofrimentos de tudo que está acontecendo, e isso está só começando, não se assustem nem se preocupem, mas está só começando. Porque a terra vai cobrar o preço. Já começou e vai cobrar, e bem alto, no nível do que ela recebeu. Aí se ela cobrar no nível que ela recebeu, aí, amigo, nós vamos passar maus pedaços. Sem dúvida. As outras leis dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, a abrangência é enorme. Olha o que está aqui, ó. As outras leis, que não são as físicas, né, dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, que são as leis morais. Nesse caso, olha só. As leis morais estabelecem todos, olha o pronome, todos, indefinido, todos, olha lá. As leis morais estabelecem todos os deveres do homem, isso aqui tá ruim pra caramba, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Olha aí, hein? Para que serve, né, as leis morais? Lá, bonitinho lá, escritinho lá, né? Pois é. Ah, mas eu posso muito bem não ler essas leis, né? Eu posso não pegar e não... Eu nem decorei, né, os 10 mandamentos, para que eu quero? Não vou ler nada. Ah, meu amigo, mas aonde que Deus colocou essas leis? Né? Aonde? A gente chega lá. Então, as leis morais, elas estabelecem esses todos os deveres do homem, todos, olha, não fica um de fora, todos, para com Deus. Olha, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a oportunidade, Ele nos criou simples e ignorantes, mas colocou em nós o maior dos presentes, que é a liberdade de escolher a própria evolução, de escolher a felicidade, de escolher a alegria, porque o mal não foi criado por ele. O mal existe pelo mau uso desse livre-arbítrio. Eu preciso fazer escolhas deselegantes para poder sofrer e desenvolver o mal em mim. Do contrário, eu não deveria desenvolver. Então, Deus nos deu de presente nós somos os seres, nós podemos dizer que somos a cereja do bolo da criação. Olha a responsabilidade nossa. Olha as nossas relações, os nossos deveres para com o Criador. Porque nós somos a cereja do bolo da criação. Os seres mais importantes, por quê? Porque foi nessa criação do espírito simples e ignorante, que Deus colocou a sua marca. A sua marca está impressa em nós, nos seres. Deu livre-arbítrio, deixou que fizéssemos a escolha que quiséssemos fazer, para adquirir conhecimentos e, por conta da aquisição desses conhecimentos, pudéssemos cada vez mais escolher melhor, desenvolver a moralidade. Então, que presente maior do que esse? Então, nós temos deveres para com Deus, desenvolver isso, crescer diante de Deus, fazer valer esse título de ser a cereja do bolo da criação. Por que a cereja? Porque nenhuma criação
conhece Deus, é capaz de conhecer Deus. Os astros são maravilhosos, poderosos, tudo é lindo, maravilhoso, mas nenhum deles tem o conhecimento do Criador. Nenhum deles sabe que existe, que teve um Criador e que tem um mantenedor desta vida. Só o homem sabe disso. Só nós sabemos disso. Só o espírito humano sabe disso. O animal não tem essa consciência e ele está ali na divisa do reino da inteligência superior, mas ele não tem essa consciência, ele não tem. Nós temos. Então, nós somos a cereja do bolo da criação de Deus. E é aí que entra esse dever nosso com Deus, fazer valer isso. Trabalharmos pela nossa evolução, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento, para desenvolver o bem, para elevar o instinto à altura de um progresso que nos permita o amor incondicional, porque essa é a lei dele. Então, esse é um dos deveres para com Deus. Para consigo mesmo, recebemos um corpo, recebemos uma família, recebemos um local para morar, né? Nós reencarnamos, uma família nos recebeu, um corpo nos foi oferecido pelo material genético dos pais e gerenciado pelo espírito que dele iria se utilizar. Então, o perispírito é que coordena o desenvolvimento desse corpo. É ele que manda nisso. Uma extensão das energias do perispírito vai para o útero da mãe no momento da fecundação. E ali quanto mais se aproxima da hora do nascimento, né, mais essa extensão vai se estendendo e mais fortalecida dentro do útero materno, fortalecendo aquele corpinho ali que vai servir de instrumento para que esse espírito possa atuar no mundo material, através do seu perispírito. Então, eu tenho esse compromisso comigo, eu tenho que cuidar desse corpo que me foi permitido ter, do jeito que ele for. Porque se ele tiver alguma teratologia, foi porque eu determinei isso com a permissão de Deus para resgatar uns erros passados. Então eu preciso cuidar desse corpo, cuidar desta vida que eu tenho, que me foi oferecida, para que eu possa garantir uma parte da minha evolução. Eu tenho esse compromisso comigo, então eu preciso zelar por ele, cuidar bem dele, tratar bem dele, assim como também do núcleo familiar que me recebeu, né, que me deu essa oportunidade. Por pior que eles possam ser, aceitaram essa oportunidade de nos trazer para cá. Então eu tenho esse compromisso comigo, cuidar desse corpo que eu preciso para, através dele, dar continuidade à minha evolução espiritual. E para com o próximo. Todos os deveres a gente tem para com o próximo. Saber que nós estamos nesse mundo aqui não para viver, e sim para conviver. E dentro dessa convivência existe a cooperação. Existe o trabalho coletivo, o trabalho em conjunto, para que a gente possa desenvolver esse amor tão condicional que a gente ainda carrega por conta das nossas paixões inferiores, para que a gente possa dar oportunidade de se elevar essa condição de sentimento para que ele se torne um sentimento por excelência, que é o amor incondicional. Então eu preciso respeitar o próximo e para isso eu tenho que reconhecer não os meus direitos, mas os meus deveres.
enquanto nós colocarmos o nosso direito na frente e os deveres depois, enquanto a gente fizer isso, a gente vai atrasar muito a nossa evolução. Porque nós não estamos estabelecendo todos os deveres para com o próximo. Precisamos respeitar as necessidades do nosso semelhante, respeitar isso e trabalhar de forma a colaborar, a cooperar e nunca tirar e nunca diminuir a condição do próximo. Então, os deveres para com o próximo são muito grandes, muito grandes, porque há uma questão que nos impede, nesse último aí, nesses deveres para com o próximo, é onde mais atua as nossas paixões inferiores para que a gente não estabeleça esses deveres com o próximo. Se a gente deixa o egoísmo, o ciúme, a inveja, o orgulho, a cobiça e todas as paixões inferiores ficarem sem controle dentro de nós, nós não vamos conseguir estabelecer todos os deveres para com o próximo. Porque nós vamos sempre nos colocar na frente. Sempre o eu, isso é meu. Né? E se a gente chegar ao ponto de colocar os deveres nossos na frente dos direitos, aí sim a gente coloca os direitos do outro na frente dos nossos. Ah, mas isso aí isso aí que a lei divina está mostrando. Ajuda-te que o céu te ajudará. E esse ajudar-se é ajudar ao próximo também. Todas as vezes que nós fazemos algo de bom para alguém, pelo simples propósito de fazer, nós estamos nos ajudando em dobro. Em dobro, podemos ter certeza disso. Crescemos aos olhos de Deus, crescemos aos olhos de Jesus quando a gente faz isso. Tem uma parábola no Evangelho tradicional que mostra muito bem essa questão, que é a do bom samaritano. Todos vinham caminhando, aquele homem precisando de ajuda, vinham sacerdotes, né, autoridades, ninguém, uma pessoa simples, viu o sofrimento, a dor daquela criatura, pegou aquela criatura, levou para aquela estalagem, e disse ao homem: eu preciso continuar a minha caminhada, o meu trabalho, mas faça por ele tudo o que ele precisa, que eu retornarei para te pagar. Não com essas palavras, claro, né? Então ele foi o único que ajudou. Ele não perguntou qual era a nacionalidade dele, por quê, quem era ele, a idade. Ele perguntou nada. Ele viu o sofrimento da criatura, ele pegou aquela criatura e levou para aquela estalagem, onde lá ele pediu à pessoa encarregada ali que cuidasse, que fizesse por ele, que ajudasse aquela pessoa que estava necessitando, que ele, ao retornar, passaria por ali e acertaria com ele. Então isso é um dever para com o próximo. Só que a gente faz muita pergunta, né? A gente faz muita pergunta. Então, quem está com fome, está com fome. Não precisa responder questionário. Né? Nem porque está com fome, nem... Tá com fome, simplesmente. E por mais que a gente queira orar e ajudar, dá comida, cara. Primeiro, depois você ora para ele. O homem está com fome. A pessoa está com fome. Então, ela não vai nem conseguir fazer prece, né? Então, o tratamento que a gente tem que dar para o próximo é aquele que a gente gostaria de receber. Aqui funciona muito bem aquela mensagem de Santo Agostinho: fazer ao outro aquilo que nós queremos que se faça conosco. E é tudo que a gente quer quando a gente está em dificuldade, não é responder questionário nenhum, é receber a ajuda que a gente está precisando. Depois a gente resolve as outras coisas. Então, o dever
do próximo, com o próximo é grande, é muito grande. Ele abrange muitas coisas. Mas para que a gente possa estabelecer todos esses deveres com o próximo, a gente tem que começar a domar a si mesmo. A gente tem que começar a domar as nossas tendências inferiores, as nossas paixões, senão a gente não consegue fazer. A gente não consegue doar o que a gente precisa. Infelizmente, isso ainda é próprio da nossa natureza. Nós somos espíritos imperfeitos e estamos aqui para melhorar isso. Mas aí é aquela questão, a gente reconhece, mas não adianta nada reconhecer. Ah, eu sou assim mesmo, o que eu vou fazer, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É a síndrome de Gabriela, né? Não, se a gente reconhecer o que é dessa maneira, vamos lutar para melhorar um bocadinho. Que seja um pouco, mas já é alguma coisa. O que a gente não pode é se acomodar naquela situação de que eu sou assim mesmo. Né? É igualzinho ao escorpião, né? Que queria atravessar o lago e não sabe nadar, né? Aí ele pediu a rã para dar uma carona. Aí ela falou, ah, não vou dar não, porque você vai me fisgar e eu vou morrer. Não, mas eu não vou fazer isso com você, porque você vai me ajudar, eu preciso fazer isso. Aí a rã deixou ele subir nela e ela foi. No meio do lago, ele creu. Aí ela falou, olha, foi isso que eu falei com você. Pois é, mas a minha natureza é essa. Aí ela falou, por conta da sua natureza, você também vai morrer, porque vamos morrer os dois. E é isso que acontece com a gente. Se a gente insiste em ficar na nossa natureza ali e não aprender nada, vamos morrer junto com quem a gente está prejudicando. Não tenhamos dúvida quanto a essa situação, né? As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Ora, se são leis divinas, tem que ser, né? Então tá aí, ó. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que as habitam. Claro, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas aquele que não conseguiu receber tanto, ele vai ser cobrado na medida do que ele recebeu. Então elas têm que ser apropriadas à natureza de cada mundo, a essas leis divinas, porque cada mundo tem a sua composição, a sua estrutura e o grau de adiantamento dos seres que habitam. Não adianta a gente pegar uma turminha de jardim de infância e querer ensinar para ele cálculos matemáticos. Não adianta isso. Ele não vai aprender. Ele tem que fazer um caminho. Então as leis divinas são as mesmas. Elas têm que ser apropriadas ao mundo e ao adiantamento dos seres que habitam nesse mundo. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a lei. Lá, de novo, o nosso pronome definido. Ó. Proporcionou a todos, quer dizer, todos, quer dizer, todos que existem no universo. Não é só na Terra, não. A gente tem uma mania de achar a Terra a única coisa. Não, é o universo, é o universo. A gente já sabe que existe muita coisa, ou a maior parte está fora daquilo que a gente conhece aqui na Terra, né? E eles respondem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, olha só, a gente precisa querer conhecer para poder compreender. Senão não adianta. É igual a gente querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Né? Como que você vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Ela não quer, você tem que respeitar. Ah, mas não é dever fazer o bem para o próximo? É, mas também tem seu limite. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na página sobre o dever, que o dever moral, hein?
Não chega nem a ser só o físico, não, o moral também. O dever para com os outros, ele tem início e tem fim. Ele começa quando ameaçando a felicidade de alguém. Ali eu tenho que me recolher. Ali eu tenho que tirar meu time de campo. Eu tenho que colocar o direito do outro na frente dos meus. Mas ele termina no momento em que nós não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Então é aquele respeito que se tem que ter à escolha do próximo. Ah, então não pode fazer nada? Bom, se você não puder fazer nada ostensivamente, porque ele não quer e você não pode invadir, é igual o espírito protetor. O espírito protetor, a gente tem que pedir ajuda a ele. Ele não vai atuar se a gente não pedir. Ué, mas é assim? É. Por quê? Porque ele é superior. O espírito superior, ele não invade a nossa privacidade. Ele espera que a gente peça, aí ele tudo fará por nós. O inferior entra e faz a festa, quando a gente dá entrada, mas o superior não. Então, se nós temos que respeitar o direito do próximo, de não querer aquela ajuda, então a gente não dá, mas a gente ora. Aí entra o valor da prece, da oração, do carinho, da atenção. Não é deixar de lado, larga para lá. Não. Sempre oferece o sorriso, o abraço, a oportunidade da conversa, mas respeita os limites do próximo. Não obstante, todos um dia compreenderão porque é necessário que a lei do progresso... A lei do progresso é uma lei divina. Nunca que ela vai ser derrogada. Foi novamente ao filho pródigo. Ele foi até onde o pai imaginou que ele fosse mesmo, porque conhecia o filho. Como Deus nos conhece. Ele deixa que a gente vá até onde ele sabe que a gente vai voltar. Que a gente vai fazer o caminho de volta. Porque ele nos conhece, ele sabe quem somos. E é essa a necessidade da gente reconhecer os nossos limites também. Então, nós vamos até um ponto, mas como a lei do progresso é uma lei divina, a gente não pode prorrogar indefinidamente o nosso progresso. Kardec comentou assim: a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria e das trevas da ignorância, sem que deles aprenda o próprio esclarecimento, né? Então Kardec encerra essa polêmica aí da questão, né, da lei ser de alcance a todos, do homem querer saber e conhecer a lei, né, e que numa encarnação só não é possível. Então ele faz essa colocação muito bem acertada aí para concluir esse pensamento. Uma das mais estranhas contradições do comportamento humano está em variadas correntes científicas e filosóficas que negam a existência do Criador, não obstante constatarem que a criação transcende a capacidade humana e que o acaso nada pode criar. É algo como apreciar um relógio sem admitir a existência do relojoeiro. Quando os cientistas começaram a observar a perfeição do universo, eles logo perceberam que o acaso não cria algo assim, né? Então é como, tá aqui, é como apreciar um relógio sem admitir a existência do relojoeiro. Ele não surge ali do nada, né? Ele não sai do nada. Tem que ter alguém que o tenha feito. Eu vou ler isso aqui, mas dá até para a gente encerrar, porque é interessante essa fala de Voltaire. Voltaire, grande filósofo francês do século XVIII, embora irreverente, porque ele era irreverente, ele era
assim, levadinho, digamos assim, né? Uma criança levada. Aí ele disse, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Diziam que ele era ateu. Ele não. A maneira de Voltaire ver Deus era diferente daquela convencional. Ele via Deus como Spinoza vê Deus, né? E ele então disse isso, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Reconhecia que é impossível explicar o universo sem a presença de um ser supremo que o idealizou e o sustenta. Isso ele dizia, né? A gente vai começar a ler aqui, mas nós não vamos desenvolver porque aqui tem muita coisa para entender. Onde foi que Deus colocou a sua lei? Onde está escrita essa lei? Ali está escrita a doutrina espírita, na Bíblia está escrito lá, né, o Velho Testamento, que pertence aos judeus, né, que foram eles que escreveram o Velho Testamento. Depois veio o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, está lá, a escrita está lá, a lei está lá na palavra. Mas eu posso não querer também ler, né? Lógico. Então, onde Deus ia colocar? Tem até uma historinha dos índios Sioux, que por ocasião do menino virar um caçador, né? Dele fazer a sua transição da infância ali para a adolescência e tudo. Aí eles contavam uma historinha para eles, né? Então conta-se nessa lenda que Deus reuniu todos os animais para confabular com eles, porque eles vieram antes dos homens, né? Nós viemos depois deles. Que nós somos o quê? O espírito é o quê? Vamos relembrar. É o princípio espiritual que passou por todos, foi elaborado em todos os reinos da criação. Então os animais já existiam aqui quando Deus criou o homem. Aí, como é que foi isso? Aí ele conta a história, essa lenda Sioux, dos índios Sioux, conta que Deus chamou os animais para pegar umas ideias com eles. Aí perguntou que tinha criado um ser, estava criando um ser, mas um ser assim diferente de todos, que faria que muito superior aos seres que já existiam, aos animais, mas que ele daria um tesouro de presente para esta criação. Olha aí a cereja do bolo, né? Ele daria um presente, mas ele não sabia onde que ele ia colocar esse presente. E queria uma opinião dos bichinhos lá, aonde que ia colocar o presente. Aí a águia falou que poderia colocar nas alturas, porque o homem não atingiria nunca a altura que ela conseguia atingir, então ele não encontraria, porque esse tesouro, segundo Deus, não poderia ser encontrado enquanto essa criatura, esse ser, não estivesse maduro o suficiente, não tivesse pronto para receber, para entender esse tesouro. Então a águia sugeriu nas alturas, claro que aí, né, os peixes lá resolveram lá no fundo do mar, que também, aí Deus foi tirando isso aí, não, o homem, esse ser vai ser tão inteligente que ele vai alcançar as alturas, ele vai ser tão inteligente que ele vai alcançar o fundo do mar. Aí foram dando as ideias e todas elas Deus descartando por conta que ele sabia que esse ser ia alcançar um nível de inteligência capaz de conseguir tudo e ainda encontrar o tal tesouro antes da hora. Aí o tatu, essa lenda é grande, tem muito tempo que eu li, não estou com detalhes, mas em resumo é isso. Aí o tatu chegou e falou assim, eu quero dar a minha opinião. Aí os outros começaram a fazer bullying, né, com o tatu, que ele é só um buraqueiro, não sabe fazer nada, não sabe falar nada, só sabe cavar buraco.
Ele falou assim, mas eu quero dar a minha opinião. Aí Deus falou, pois então, fale, Tatu. Onde você acha que eu devo colocar esse tesouro para que o homem possa encontrá-lo só quando ele estiver preparado? Eu tenho que colocá-lo num lugar que ele jamais vai procurar, só por conta da necessidade, que aí ele vai estar preparado. Aí o Tatu falou assim, coloca dentro dele. Coloca dentro dele, que dentro dele é o último lugar que ele vai procurar esse tesouro. Coloca dentro dele. E foi exatamente dentro dessa criação que Deus colocou o seu tesouro. Qual é o tesouro? A consciência. Por quê? O homem é o único que tem consciência. Os animais não têm. Por isso que eles não reencarnam. Porque eles não têm consciência, eles não têm como assimilar que viveram naquela casa. Eles não entendem isso, eles são guiados puramente por instinto. E o único que tem consciência é o ser que Deus criou, à sua imagem e semelhança, e nele colocou sua marca. Aí sim, ele colocaria então esse tesouro dentro desta criação, que quando ele tivesse preparado, que ele necessitaria, ele encontraria esse tesouro. Do contrário, ele não ia pesquisar dentro de si mesmo. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Encarnados, somos um universo em pequena escala, onde se manifestam leis físicas e morais, atuando simultaneamente em nossa organização corporal e espiritual. Vamos partir daqui, semana que vem. Semana que vem é terça de carnaval. Nós funcionamos normalmente e vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos trabalhar essa questão. Como escreveu lei? Como é que ele escreveu lei? Né? E na consciência? O que é isso? O que é consciência? Então, vamos partir dessa 621 na terça-feira que vem para a gente estudar aí onde nós podemos ler a lei de Deus. Muita paz para todos.